JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um renomadíssimo médico cardiologista. Não há aqui na cidade que tenha sentido o coração bater descompassado, não por amor, mas por algo preocupante que não seja seu paciente. Basta esse órgão tão importante do corpo humano não bater bem que a pessoa corre para ele. Falo do Dr. Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo. Eu preciso dizer da minha alegria e da minha honra de ter você aqui, Sérgio Paulo. Clara, eu que agradeço a você o amável convite, JB, de poder estar aqui tratando de assuntos que, sem dúvida nenhuma, o coração continua sendo a sede da alma, né? É verdade, a sede da alma. Ele sendo sede da alma, ele tem as suas alegrias e também sofre os seus percalços. E as palpitações, como você bem disse. É verdade. Eu quero começar perguntando para você o básico. Quais as doenças relacionadas ao coração mais comuns aqui no Brasil? Sim. Indubitavelmente, claro, a aterosclerose segue sendo a primeira causa de morte e evento na doença cardiovascular. O que vem a ser a aterosclerose? É o depósito de gordura na parede das artérias, que, diga-se, é uma doença de natureza genética, ela é crônica, progressiva e incurável. E ela, o que ocorre? Essa gordura, ela vai se depositando na parede das artérias, Sim, paulatinamente, e ao longo da vida, ela pode acarretar obstruções dessas artérias, que, se localizada no cérebro, vai ocorrer o infarto cerebral, que é o acidente vascular cerebral, e se ocorre no coração, é o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio, a doença cardiovascular, segue sendo a primeira causa de morte no mundo. Perfeito. Agora sim, quais os principais fatores de risco dessas doenças? Sim. Primeiro, nós temos, como nós dissemos, o fator genético. Aquele paciente que tenha um antecedente relevante de incidência de infarto, ou acidente vascular cerebral, ou hipertensão, são pessoas que devem procurar mais precocemente o seu médico ou o seu cardiologista. Independente até de sentir alguma coisa. Principalmente porque é uma doença, Clara, que se caracteriza pela ausência de sintomas. 40% dos pacientes portadores de condição cardíaca grave poderão ter como primeira manifestação infarto ou morte súbita. De maneira que o sintoma, quando presente, é extremamente relevante, mas não é a ausência de sintomas, não é um fato que deixe cardiologista nenhum tranquilo. Ou seja, então nós temos o fator genético e, segundo, os fatores ambientais relacionados aos hábitos. O primeiro deles é o fumo. O fumo realmente é incompatível um programa que vise a prevenção de um evento grave com a manutenção do cigarro. Segundo, a dieta. Dieta muito rica em gorduras, né? e carboidratos, porque hoje a obesidade é um fator. Terceiro, sedentarismo. Ou seja, é uma constelação de fatores que, associados à predisposição genética, irão ter como consequência a manifestação do evento agudo, seja ele um infarto ou um derrame cerebral. Entendi. Assim, bebidas alcoólicas também? A bebida alcoólica, Clara, nós até... Tem um estudo que nós cardiologistas guardamos na gaveta um pouquinho, porque foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine que tratou de abordagem de alcoólatras ingleses e, surpreendentemente, a incidência de doença cardiovascular foi menor. Então o álcool não é um fator que aumente o risco, excetuando o hipertenso. O hipertenso pode ter o álcool como favorecendo o aumento da pressão.
até o uso do álcool em doses pequenas, alguns estudos mostram que pode haver uma certa proteção. Aliás, nós temos um grande colega, que é o Protásio, que é do INCOR, onde eu trabalhei, e ele era muito defensor do vinho tinto. Eu ia falar isso. Do vinho tinto, e depois, e sem dúvida nenhuma, o vinho tinto tem algumas propriedades. Não é só o vinho tinto, não. Nós descobrimos que é qualquer bebida alcoólica. Mas o vinho tinto tem algumas características que foram os estudos direcionados e mostraram que parece que ele beneficia. E nós descobrimos que o Protásio, a família dele era dona de uma vinícola no Rio Grande do Sul. Então, até hoje, nós damos muita risada com ele. Depois nós vamos descobrir que é a família dele. Mas o álcool... aliás, moderadamente, nós podemos tudo, né? Agora, esse estudo nós nem divulgamos, porque os problemas sociais resultantes do alcoolismo são tão grandes que nós não, a nível da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós resolvemos não divulgar esses aspectos benéficos do álcool. Não? Sim, porque pode parecer uma apologia ao álcool, e não é isso em hipótese alguma. Agora, nos países europeus, é muito comum a tacinha do vinho tinto todos os dias. E se nós formos olhar, as pessoas são bem fortes mesmo, né? Quer dizer, eu acho que deve valer a pena, mas é como você diz, com moderação. Agora, essa questão do sedentarismo, eu acho que as pessoas estão tomando mais cuidado com isso. Você não acha? Nós temos observado, primeiro, a questão do fumo, né? Nós vemos... Eu prefiro calar com relação a isso. Você não se importa? O projeto, o projeto antifumo, que foi desenvolvido pelo meu grande amigo, com o qual eu tive a honra de conviver e trabalhar, Dr. Adib Jatene, por ocasião com o ministro, ele assumiu o compromisso. Ele falou, assumiu o compromisso como ministro de que ele iria acabar com o fumo no Brasil. Sim. A partir do trabalho dele, hoje o Brasil detém um programa antifumo que é modelo internacional. Nós conseguimos uma redução absurda no número de fumantes. Agora, uma característica que nós temos observado, o número de novos fumantes é maior nas moças, nas mulheres. E os rapazes estão deixando o fumo e fazendo mais exercício. Entendeu? Então, nós estamos vendo uma mudança de comportamento. Novos fumantes, nós temos visto moças jovens, assim, às vezes adolescentes, iniciando com cigarro. Aliás, se você observar, raramente você verá um adolescente, um rapaz, fumando em via pública, mas você verá muitas adolescentes fumando em via pública. Eu já observei, você tem toda a razão. Tranquilamente na porta assim dos barzinhos, saídas de cinema, todas com o cigarrinho. Engraçado, é uma coisa que dizem que está até fora de moda, né? Mas não parece realmente, né? Agora, mudando um pouquinho, hoje, estatisticamente falando, 300 mil pessoas morrem, se eu estiver errada, por favor, me corrija, anualmente com doenças vasculares. Real, diríamos, um óbito a cada 2 ou 5 minutos. Nós temos aqui um cálculo de mais ou menos de um óbito no Brasil a cada 5 minutos. Quer dizer, isso é um contingente de pacientes, claro, aqui, quando nós falamos um óbito a cada 5 minutos, nós não temos a dimensão disso. Isso equivale à queda de um Boeing por semana. A doença cardiovascular mata o equivalente à queda de um Boeing por semana no Brasil. Que não acontece, quer dizer, é uma loucura. É uma loucura. Agora, nós estamos computando morte. Nós não estamos computando os problemas decorrentes da invalidez decorrente do acidente vascular cerebral
e da insuficiência cardíaca, né? A insuficiência cardíaca é aquela falta, a perda de capacidade de contração do músculo cardíaco, levando à falta de ar, né? Ao edema na perna e à incapacidade. O número de incapacidades resultantes da doença cardiovascular é uma coisa extraordinária. Imagino. Agora, a faixa etária, existe isso? Não? É antes dos 40, é depois dos 40? Como fica as pessoas atingidas em que faixa etária, mais ou menos? Normalmente, a incidência, ela começa no homem, após a maior incidência, após os 40 anos. Sim. E na mulher, após o climatério. Nessa faixa, porque no climatério a mulher perde a produção de um hormônio, que é o estrógeno, que atua como um protetor. E o homem, pelo envelhecimento, em torno de 40 a 45 anos, é a faixa onde nós mais encontramos. Existe uma falsa ideia de que a mortalidade é maior quando afeta o jovem, o infarto no jovem. Sim. Não é verdade. A mortalidade é maior ainda, quanto mais idoso, maior é a chance desse paciente morrer em decorrência do infarto. Entendi. Por quê? Existem comorbidades, ou seja, associação de problemas, diabetes, obesidade, hipertensão, são fatores que aumentam a taxa de mortalidade. O que ocorre? A crença se deve que o impacto da morte, como nós tivemos há pouco tempo aqui, a morte de um jovem de 32 anos, sim. Saindo de casa, ela tem um impacto muito grande no âmbito da nossa sociedade. Anteriormente, 1 em cada 10 mulheres tinha um infarto. Agora, pelas pesquisas que eu observei, 4 têm infarto. Em dias de 3 ou 2. O coração da mulher é mais frágil, Sérgio Paulo. Olha, a mulher, eu costumo dizer que a mulher pleiteou tanto a igualdade com os homens, Nossa, que ela está conseguindo morrer de infarto tanto quanto os homens. Quanto eles, totalmente. A mulher ficou, é um caso interessante. A mulher ficou distante muito tempo do consultório do cardiologista, porque o foco era o câncer. O câncer, a prevenção do câncer de mama, câncer de endométrio. Até que uma médica, doutora Janete Lang, ela fez no Canadá um estudo. Ela começou a observar que as enfermeiras dela morriam e internavam por causa de infarto. E ela levantou em Toronto por que as mulheres internavam no hospital dela nos últimos 10 anos. E, surpreendentemente, foi o que era? Infarto. Que loucura. A partir do trabalho da doutora Janete, foi feito um estudo internacional, onde, estarrecidamente, nós verificamos que a primeira causa de morte na mulher não é o câncer, é o infarto. O infarto mata mulher 3 vezes mais que o câncer. Então, a partir desse fato, a mulher passou a ser vista com maior atenção. E o coração de mulher sempre é um problema, né, Clara? Sem dúvida. E olha, eu posso dizer a você, é um problema também de natureza cardiológica. Sim. O coração da mulher é uma coisa que nós não... A manifestação do infarto da mulher é diferente. Não diga. É diferente. Raramente nós vamos encontrar a dor típica. Nós vamos encontrar sintomas relacionados à sensação de fadiga, né? Palpitação, né? E outra, a doença cardíaca, quando o infarto, quando afeta o coração da mulher, ele se cerca de uma mortalidade 2 vezes maior que no homem. Nossa. Ou seja, as mulheres precisam ter atenção. Nós até discutimos muito no último congresso agora europeu, porque ainda se dá tanta relevância ao aspecto do câncer e tão pouco a doença cardiovascular, mas é o estigma ainda da palavra
câncer, né? Quando se fala em câncer, as coisas parecem que a visão da morte, né? Termina o mundo. O câncer isso. Não, hoje o câncer, claro, hoje o câncer é visto quase como uma doença crônica. É verdade. Ela é tratada. Agora, a doença cardiovascular, não, ela mata. Nós vamos voltar a esse assunto. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso quadro, mas eu quero comentar uma coisa com você, ainda sobre as doenças cardiovasculares, mas nós vamos voltar. Por exemplo, eu soube de um caso até que achei tão interessante, não sei se é real, se pode ser real. Uma pessoa tinha uma artéria, pelo exame anterior à angiografia, tinha uma artéria entupida 90%. Sim. Tá bom. Então vamos fazer stand, etc e tal, e primeiro é a angiografia, a chamada, tem um outro nome, angiografia. Angioplastia. E a coronariografia. Exatamente. E você sabe que o resultado foi o seguinte: aquela sombra que aparecia não era entupimento da veia, era a sombra de um pino que a pessoa tinha num dente. Como é que explica? Isso existe, que até pode acontecer com outra pessoa e fica aqui de alerta, né, Sérgio? Erros acontecem, infelizmente, em todas as profissões, tá? E isso foi uma falha na análise. Os exames de imagem, hoje nós temos coisas assim inimagináveis. O que eu costumo dizer aos meus pacientes, o que eu tenho guardado na gaveta que você nem acredita. Porque hoje os recursos que a tecnologia nos coloca à mão para diagnóstico são impensáveis. Agora, a grande parte dos exames de imagem tem dois aspectos. Dependente da qualidade do equipamento e operador dependente. Ou seja, o que houve, esse tipo, eu nunca vi um tipo de erro dessa, mas foi um erro de análise desse artefato, sem dúvida nenhuma. Que é até interessante, eu falei, gente, como eu ia ter o prazer de você ver hoje, eu soube desse caso, eu falei, lógico que eu vou falar, porque se for possível, fica um alerta para as pessoas, sim, e se não for, também já aqui fica. Isso foi falha na análise da imagem, e para tranquilizar os seus admiradores, a nossa cidade está provida de serviços de excelência em termos de hemodinâmica. Isso. E eu tenho certeza que esse erro jamais ocorrerá aqui na nossa cidade. Não foi aqui mesmo, graças a Deus. Doutor Sérgio Paulo, meu querido Sérgio Paulo, é impossível parar por aqui. Nós vamos parar só porque chegou ao finalzinho do nosso tempo, mas eu quero convidá-lo a continuar comigo para um próximo programa. Nós temos tanta coisa ainda a falar. Eu quero falar sobre os implantes, eu quero voltar ao assunto do coração da mulher e algo muito interessante que todos vocês vão ver, que é o quanto a parte da espiritualidade, do emocional da pessoa influi nas doenças cardiovasculares. Você me dá esse prazer? Clara, antes de mais nada, eu quero agradecer a você e ao JB a possibilidade de estar aqui sendo um fã seu e do JB e amigo. A possibilidade que você nos dá de abordar esse aspecto, né? De tanta relevância para a nossa sociedade. E estou à disposição de você o dia e a hora que você assim determinar. Muito obrigada, querido, é um prazer e vou dizer para você, vamos continuar. JB, eu fico por aqui só hoje e voltamos no próximo programa com este médico assim renomado, simpático, esclarecedor, que todos os nossos amigos e telespectadores adoram. Dr. Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.